Boa noite para todos que já estão aqui nesse nosso momento de evangelho. Vamos aguardando os corações queridos que vão entrando para mais esta segunda-feira, para mais esse evangelho no lar. Hoje, dia 8, dia da mulher, dia das mulheres. Porém que nosso dia são todos, né? Mas agradecemos as mensagens lindas que eu recebi, a Andréia também deve ter recebido. É muito gostoso. Muito obrigada a todas vocês que escreveram coisas lindas no Face, muito bom. Bom, gente, vamos começar? Vamos fazer uma leitura. Oi, Doris, oi, Adriana, Valéria, Isa, e a todos vocês que aqui estão. Recolhimento. Diariamente necessitas recorrer a ti mesmo, refletindo e planejando ações. Nesses momentos, nunca te esqueças de recordar a figura inovidável do Cristo que deverá ser o divino pastor em tuas decisões. Antes de encarnar, assumiste compromissos sérios, necessários ao teu adiantamento espiritual. Quando permitires, através da sintonia, os amigos da vida maior te favorecerão o entendimento e te auxiliarão traçar atitudes para concretizá-los. Com Jesus é mais fácil de alcançar. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Está em João, no capítulo 4. Com essa mensagem de confiança, de recolhimento, para nós permitirmos entrar na sintonia do Cristo, iniciamos hoje o nosso evangelho, passando a palavra agora para a Andréia. Boa noite, Andréia. Boa noite, Elaine. Boa noite, pessoal querido da segunda-feira, do Evangelho no Lar. Conta a história que Jesus, quando estava na cruz, aos seus pés haviam mulheres, né? Maria de Nazaré, sua mãe, Maria de Magdala, a seguidora fiel ao Cristo, que a ela que ele se mostrou em primeiro lugar quando ele retorna. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Estava João também, mas João era um menino, 17 anos. Então, quantas mulheres no Evangelho nós temos com uma importância tão grande, com a sensibilidade que a mulher traz, com tudo isso que vocês sabem. Então, nós, mulheres que viemos nessa encarnação, reencarnada como mulheres, saudamos todas as mulheres que já passaram pela nossa vida, que deixaram essa história linda para nós. De Maria, a Mãe Santíssima, né? Até a mulher que somos hoje e que estamos no caminho com ele, com o Mestre. Bom, Jesus estava em meio a uma multidão faminta e pergunta aos discípulos se havia pães e peixes para dar para aquelas pessoas. E aí os discípulos ficaram até meio assim nervosos, porque tinha 5 pães e 3 peixes, alguma coisa assim. Mas a partir daí, do pouco, Jesus multiplicou. Isso fica bem claro que a gente não multiplica 0, né? Mas um pouco que nós temos, Jesus consegue multiplicar aquilo que nós temos um pouquinho mais. Então, se nós temos um pouquinho assim de paciência e nós pedimos para Jesus mostrar os caminhos para que eu consiga ter mais paciência, a gente consegue multiplicar isso um pouquinho mais. E assim com afeto, assim com alegria, assim com quando eu quero diminuir a minha ira também, eu consigo transformar, ressignificar aquilo, ressignificar os desafetos. Tudo é possível quando a gente tem alguma coisa aqui dentro, né? Bom, estavam todos maravilhados com a multiplicação, tá? Porque falaram, esse aí é o cara, né? Então agora as coisas vai dar certo. Então Malibel, que era um assessor de justiça, ele pergunta assim: Senhor, és em verdade
o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo. Senhor, em que alicerce será estabelecida essa nova ordem? Em obrigação de trabalho para todos, respondeu Jesus. O interlocutor ainda ficou meio assim, meio inquieto e falou: será uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Aí olha que ele pergunta para Jesus: qual a função dos melhores? Olha a resposta, gente. Melhorar os piores. E a ocupação dos inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro desse novo sistema que você vai implantar? Ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres. Mestre, falou Malebel, de novo desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento desse novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, estou achando isso tudo muito estranho. Considero o serviço, não sei se vai dar certo. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecido no mundo. Nem preciso falar para vocês que nesse instante vinha vindo os doentes, os aleijados, os pobres, os aflitos desciam da colina, né? E Malebel, esse destacado funcionário que estava ali questionando Jesus, ficou exibindo uma terrível máscara de sarcasmo, esqueceu tudo aquilo que ocorreu e foi-se embora zombando de Jesus. O milagre do pão fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. E se Jesus não quis perder o contato com a multidão naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. Então, aqui está falando que o reino que Jesus veio implantar, achei lindo isso. Qual vai ser a função dos melhores? Ajudar, melhorar os piores. A função dos ricos, cuidar dos pobres, né? A função dos doentes, dos doentes não, dos ignorantes, dos mais inteligentes, instruir os ignorantes, e assim por diante. Então, quer dizer que a gente, aí me faz lembrar aquela historinha de um espírito que queria muito subir aos mais altos degraus da evolução. E ele faz tudo, ele trabalha, ele é esforçado, ele doma as suas más tendências, e ele consegue. Mas quando ele sobe o degrau que ele queria, que ele olha para trás, todos aqueles que ele amava estavam lá atrás. Então ele desce o degrau para ajudar eles a subirem. A gente sobe sozinho, mas a gente quer ajudar o companheiro a subir também, não é assim? A evolução se dá sozinha. Mas eu não posso ficar lá nas nuvens tocando harpa, vamos assim dizer, e o outro que eu amo, ou os nossos companheiros, os nossos irmãos, estarem ainda arrastando pelo chão. Então, a gente tem que pegar na mão mesmo, a gente tem que trazer, a gente tem que doar aquilo que a gente tem de melhor em nós. E foi assim que todo mundo ficou maravilhado com a multiplicação dos pães e dos peixes, mas pensaram que ia ser tudo, né? Se você tem dinheiro, você vai ficar lá em cima. Você é inteligente, você fica lá em cima. E Jesus colocou todo mundo no mesmo patamar, uns ajudando os outros. E é assim muito que eu queria ainda ver a nossa sociedade.
ela acolhendo aqueles que têm dificuldade, ela acolhendo aqueles que ainda pensam diferente. Hoje, pensar diferente, eles já te taxam, né? Como comunista, como socialista, como de direita, como de esquerda. A gente você tem que pensar, é como se você tivesse que estar encaixado num padrão, né? E a vida não é assim. Eu posso discordar de um lado e concordar do outro. A vida não é dessa forma como as pessoas estão colocando. Então, a gente pega e acaba se restringindo a uma classe menor. Por quê? Eu não vou ler esse livro, por exemplo, porque quem escreveu foi uma pessoa assim, assim, assado, tá? E a gente sabe que não é assim as coisas. Todos nós temos coisas boas para trazer. Falar nisso, hoje o conto que eu contei para vocês é do irmão X, Humberto de Campos, né? Pontos e Contos do Chico, tá? Eu comprei esse livro de novo, que o meu já tinha, sei lá para onde que tinha parado, onde que foi parar, né? E eu acabei comprando o outro. Então, aqui nós vamos poder estudar muitas histórias boas para o nosso evangelho, histórias pequenas que trazem muito ensinamento. Bom, eu fui pegar uma historinha do Chico. O Chico teve muitas mulheres na sua vida também. Ele teve a mãe, Maria João de Deus. Ele teve a madrinha, Rita de Cássia. Teve a Cidália também, a outra mãezinha dele. Então, eu fiquei pensando nas mulheres que trouxeram, assim, a mãe lhe deu a vida, fez um amparo para ele muito necessário na infância, que ele era muito pequenininho quando perdeu a mãe, tinha as dificuldades porque via os espíritos. Depois, com a madrinha, que ela tinha uma obsessão, né? Ele aprendeu a se calar, a esperar mais um pouco, a não contrariar, para poder passar o tempo para ele encontrar a Cidália, que também entendeu, fez com que ele estudasse, montou a horta para que ele pudesse vender as verduras, para que ele pudesse estudar. Então, quantas mulheres importantes na nossa vida vai passando, como está falando aqui a vida do Chico, né? Nós já começamos a vida com a primeira mulher, que é a mamãe, né? A mamãe que nos dá a vida, que nos dá a oportunidade para a gente renascer. Então, um beijo para minha mamãe aí, né? Mas olha só, a madrinha do Chico, por vezes, passava horas, dias mesmo, entregues à obsessão. Quando a gente vê o filme, a Julia Gunn faz a mãe, a madrinha do Chico, né? Ela é irada, né? E ela deve estar bem assim, o personagem deve estar bem feito conforme eles foram lendo os artigos que tinha falando sobre ela, né? O próprio Chico contava também, né? Bom, então ela sempre estava muito brava, ela deixava o menino sem comer, porque ela falava que ele tinha ligação com o demônio. Certa feita, já fazia 3 dias que o Chico estava em completamente jejum, tá? À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, Dona Maria João de Deus. Ele ia sempre orar lá no terreiro, lá com ela, lá no quintal, né? Que lhe perguntou o motivo da tristeza. Aí ele falou: a senhora não sabe? Tenho passado muita fome. Olha, se a gente ouve um filho da gente falar isso, ou qualquer outra criança, né? Olha a delicadeza da alma da Maria de João de Deus. Ora, Chico, você está reclamando muito, meu filho. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. Ela brincou com ele, ralhou com ele, para tirar aquela coisa pesada, né, do filho tão amado estar com fome. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso, e dali a instantes um grande cão de rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou-lhe cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus.
quando o Chico contava essa história, um dia perguntaram para ele, Chico, você nunca perguntou para Emmanuel, para alguém, se esse cão era encarnado ou desencarnado? Ele falou, não, eu nunca perguntei. Chico sabia também da delicadeza da espiritualidade para com ele, e ele sabia esperar, sabia respeitar, que se ninguém tinha dito, não era ele que iria perguntar, né? Então, o valor da oração de uma criança passando fome. Então, as mulheres da vida de Chico foram mulheres, assim, mulheres fortes, porque uma mãezinha via seu filho com fome, tem que ser uma mulher forte, né? Para responder ainda, menino guloso da indigestão. Esse é o nosso Chico, que a gente gosta tanto de contar as histórias, porque o Chico, ele passou muitas coisas. Outro dia eu vi uma entrevista dele, ele falando que, acho que perguntaram da onde que nós viemos, né? Ele falou que todos nós viemos do umbral. Olha só. Aí a pessoa fala assim, mas você não. Ele fala, eu também. Eu também vim do umbral. Todos nós somos devedores. Nenhum de nós caiu de uma nuvem, né? De anjinho e veio ficar na terra. Então, todos nós estamos no mesmo patamar, ele quis colocar. Ele sempre se colocava numa postura de humildade mesmo, né? De estar junto com a gente. E quando a gente chegava perto do Chico, essa emoção vinha muito forte, porque é como se você estivesse perto de Jesus. Vamos assim colocar, que eu tenho a impressão que é a mesma, que é a emoção fica mais ou menos ali no mesmo patamar, né? Outro dia perguntaram para mim se os espíritos não avisaram que a pandemia iria acontecer. E aí eu disse que não, né? Aí eu fui ler uma coisa e achei interessante. Eurípides de Barçanufo, um médico tão famoso, tão bom, né? Além de famoso, ele era muito bom, trabalhador espírita, sempre em busca dos menos necessitados, de ajudar. Ele morreu numa pandemia, no início do século passado. Então, quer dizer que não é que a pandemia veio para nos castigar. Ela é um ciclo, né? De coisas que vão acontecendo. Não vou te dizer que todos que estão morrendo estão na programação. Às vezes não. Mas sabemos que não é um castigo para ninguém, e sim um momento de reflexão. A gente não consegue fazer um evangelho nesse último ano sem falar do momento atual que nós estamos vivendo. Mas tem tanta coisa para a gente refletir ultimamente que a gente... Eu tenho hora que eu até me perco, porque que nem eu estava refletindo sobre os pães, depois eu falei sobre as mulheres da vida de Chico, as mulheres da vida de Jesus, e lembrei de Eurípides de Barçanufo, das pessoas falando, poxa, mas a espiritualidade amiga, eu poderia ter avisado que iria acontecer isso, né? O que a gente iria fazer se a gente soubesse disso antes? Entrar em pânico, né? E são ciclos da vida que nós não podemos ainda, não devemos saber disso antes. As coisas vão acontecendo. Acredito que nós estamos também num momento reflexivo, porque nós estamos descobrindo dentro de casa, descobrindo dentro da casa interior, que é o nosso coração, coisas que a gente não sabia que a gente tinha, né? As coisas boas e as coisas não tão boas. Mas as não tão boas nós podemos transcender, vamos colocar assim, ou ressignificar, para que a gente fique mais um ser humano melhor para a próxima década, vamos colocar assim, ou para os próximos 5 anos, que a gente vá conseguindo melhorar em algumas coisas. E também a gente consegue enxergar dentro da própria família, que é as pessoas que a gente mais convive, as coisas que nós não gostamos neles, mas também as coisas que nós aprendemos a amar dentro dessa dificuldade, né? Então tá aí o exercício sempre do amor, como aquelas mães, aquelas mulheres ao pé da cruz de Jesus, naquele momento crucial. Maria entregando seu filho, Madalena amava tanto Jesus também ali, Marta, Maria, irmã de Lázaro, todas aquelas mulheres. Então, estar encarnado mulher é uma oportunidade. Então, o que nós podemos fazer dessa oportunidade?
um caminho florido como o caminho que é esse de Jesus. O Chico, quando as pessoas chegavam perto dele ou quando ele adentrava algum ambiente, exalava perfume de rosas. Ele falava que era a espiritualidade que fazia isso, mas não era. Era a própria alma. Tanto que nós possamos exalar perfume de rosas, perfume de flor de laranjeira, cheirinho de mel, qualquer coisa, mas que seja vinda do nosso coração para o coração das pessoas mais necessitadas. Estou aqui pedindo a Jesus que nos utilize durante o sono como bombeador de oxigênio nos pulmões necessitados, que nós possamos ser úteis e não só deitar na cama e adormecer. Fiquem bem, beijos na alma. Semana que vem nós estamos aqui juntos novamente e eu aguardo vocês. Tchau, tchau. Nós vamos agradecendo por esse momento de reflexão que a Andrea nos trouxe. Deixa eu só anotar mais um nome aqui que a Eliane passou. E vou escrevendo, viu, gente? Ela vai falando, eu vou lendo aqui dos lados, do lado. Pronto, Eliane. Nós vamos fazer sim, Valéria, a nossa prece aos enfermos, né? E aqueles que seguiram para a luz, que necessitam tanto do amparo. Então, nós vamos, para aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Você está na sua casa, né? Nós estamos na nossa. Fique bem à vontade, procure uma posição de tranquilidade, uma posição que você fique bem. Deixe por uns momentos as preocupações do lado, coloca elas aí do ladinho. E agora procure se interiorizar, procure perceber toda essa vibração, todo esse sentimento de amor, que a espiritualidade tão querida está derramando sobre nós, fluindo as nossas águas. Eles sabem aquilo que nós precisamos, eles entendem as nossas aflições, os nossos medos. Basta ter fé, confiança, acreditando que tudo vai passar. Vamos rogando pelos nossos queridos que estão enfermos, aqueles que desencarnaram, por tantas lutas ainda, do desemprego, como disse a Andrea, tantas brigas acontecendo, discussões, por isso, por aquilo, onde nós deveríamos focar mais no nosso Pai eterno, buscando o respeito, a compreensão, mas em nós e não no outro. Lembrando que cada um de nós está num patamar de experiência, de conhecimento, de compreensão. Ah, espíritos amigos, Jesus querido, ainda temos muito que aprender, mas ampara-nos. Olha para nós que aqui estamos, muitos perdidos, entrando na depressão, buscando uma solução no suicídio. Nós te pedimos, olha por nós, Senhor. Alimenta a nossa alma com a sua luz, o seu amparo.
que a corrente médica dos espíritos, que são os médicos, que estão sempre nos ajudando, possam vir de encontro agora, olhando por nós, do físico, a nossa parte espiritual. E também nós pedimos por Márcio Alencar, Maria Dolores, Maria Clara, Maria Cleide, Max Cauê, Rita Ferreira, Sávio José, Geralda, Mariana, Marisa Januzelli, Margarida, Ivone, Vera Lúcia, Maria Lúcia, Adécio Davi, José Carlos, Solange Dias de Oliveira, Maria Lúcia Dias de Lima, Delvide José Terlone, Luciane Almeida Luciano, Cleide Carvalho Alves e família, Gabriele Elaine Luciano, Rita Silva e família, Maria de Fátima dos Santos, pelos desencarnados Adécio Simeone, Noêmia Conte, Aldenise Nogueira de Barros Ciaco, Jéssica Diniz e tantos outros que durante essa semana retornaram, nossos amigos, nossos conhecidos. Pedimos em especial pela nossa cidade, pelos hospitais, pelos enfermeiros, médicos e todos aqueles que fazem parte do atendimento, da faxina, de tudo, Senhor. Ampara para que possamos receber e ser auxiliados na medida que necessitamos. Obrigada, Senhor. Despeça-nos com muita luz. Nos dê uma semana de alegrias e que nas provas e dificuldades nós possamos compreender a sua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. E assim nós encerramos mais um Evangelho, agradecendo a presença de todos vocês. Às 20 horas nós vamos estar com a Karine Alice, ela é de Santo André, né, do ABC, em São Paulo, e eu conheci a Karine no grupo do pessoal de Itubi. Eu perguntei se tinha alguém lá que fazia palestra, que fosse de outro lugar, que quisesse colaborar, e ela prontamente se colocou à disposição. Então, a Karina vai estar com a gente às 20 horas, falando sobre muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, quem puder participar, dar essa força também, né, para nossa amiga, logo mais a gente vai estar junto. Tá bom? Gente, um grande beijo e até a segunda-feira, se Deus quiser. Beijo. Beijo.